Você já percebeu que sua vida é um cemitério de projetos abandonados? Aquela academia que você pagou por 6 meses, mas foi só 3 semanas. Aquele curso online que você comprou com tanto entusiasmo e nunca passou do módulo 2. Aquele projeto pessoal que seria revolucionário, mas hoje junta poeira na sua mente. Sabe o que é mais assustador? Pesquisadores descobriram que 92% das pessoas nunca completam as metas que estabelecem para si mesmas. 92%. Isso significa que de cada 100 pessoas que começam algo, apenas 8 chegam ao fim. E o pior, a maioria dessas pessoas passa a vida inteira se perguntando: e se eu tivesse continuado? Mas e se eu te dissesse que existe um padrão específico, quase matemático, que explica exatamente por que você desiste? E que uma vez que você entende esse padrão, você pode quebrá-lo para sempre? Preste muita atenção nessa história, porque cada detalhe dela pode ser a diferença entre você continuar sendo alguém que começa tudo e não termina nada, ou finalmente se tornar uma daquelas raras pessoas que transformam ideias em realidade. Em uma cidade do interior de Minas Gerais, vivia uma jovem chamada Marina. Aos 23 anos, Marina era conhecida por todos como a garota dos 1000 projetos. E não era um elogio. Era uma piada que seus amigos faziam sempre que ela aparecia com uma nova ideia revolucionária. Marina tinha uma pasta no computador chamada Projetos. Dentro dela, havia outras 47 pastas. Um blog sobre alimentação saudável com 3 posts, um canal no YouTube com 2 vídeos, um Instagram de artesanato com 5 publicações, um curso de programação 15% concluído, um livro com apenas o primeiro capítulo. Cada pasta era um sonho que morreu. Cada arquivo abandonado era uma versão dela mesma que nunca chegou a existir. O mais doloroso é que Marina não era preguiçosa, muito pelo contrário. Quando começava algo novo, ela mergulhava de cabeça. Ficava obcecada. Passava noites em claro pesquisando, planejando, criando. O problema é que essa energia durava exatamente entre 15 e 21 dias. Sempre. Era como se existisse um timer invisível em sua mente que desligava sua motivação após 3 semanas. E então veio o dezembro mais difícil da vida dela. Marina estava desempregada há 4 meses. Suas economias tinham acabado. Ela precisava desesperadamente fazer algum projeto dar certo, mas toda vez que olhava para aquela pasta Projetos no computador, sentia uma mistura de vergonha e desespero. Como alguém pode ter tentado tanta coisa e não ter conseguido nada? Foi numa quinta-feira chuvosa que Marina conheceu Dona Carmen. Ela tinha ido fazer uma entrevista de emprego numa pequena confeitaria no centro da cidade. A dona, uma senhora de 67 anos, com mãos marcadas pelo trabalho e olhos que pareciam ler almas, olhou para Marina e disse algo inesperado. Você não veio aqui para ser minha funcionária. Você veio aqui para aprender algo mais importante. Marina ficou confusa. Dona Carmen continuou. Eu vejo no seu olhar o mesmo desespero que eu tinha aos 25 anos. Deixa eu adivinhar. Você começa muitas coisas, mas não termina nenhuma. Você acha que o problema é falta de disciplina, mas não é. Você simplesmente nunca aprendeu a diferença entre interesse e compromisso. Como assim? Marina perguntou, sentindo as lágrimas se formando. Era como se aquela estranha soubesse exatamente sua dor. Dona Carmen a levou para a cozinha. O cheiro de bolo caseiro preenchia o ambiente. Veja estes bolos, ela disse apontando para 3 formas no forno. Eu começo a fazer um bolo de chocolate. Depois de 15 minutos, não posso abrir o forno e decidir que agora quero fazer um bolo de cenoura. O bolo de chocolate vai murchar e o de cenoura nem vai existir. Mas é exatamente isso que você faz com seus projetos. Marina sentiu aquelas palavras como um soco no estômago. Era verdade, toda a verdade. Mas por que eu faço isso? Ela perguntou. Dona Carmen sorriu com compaixão. Porque você confunde a emoção do começar com o propósito de terminar. Sabe qual é o momento mais dopaminérgico de qualquer projeto? O início. Quando tudo é possibilidade. Quando você imagina o sucesso. Quando você conta para os outros.
Seu cérebro te recompensa com uma overdose de dopamina só por começar. Mas aí vem a parte chata, a parte repetitiva, a parte onde você tem que fazer a mesma coisa todo dia sem ver resultados imediatos. E seu cérebro, viciado naquela dopamina inicial, te convence a começar algo novo para sentir aquela emoção de novo. Marina estava paralisada. Era como se alguém tivesse finalmente diagnosticado uma doença que ela carregava há anos sem saber o nome. Então, o que eu faço? Ela perguntou, quase implorando. Dona Carmen pegou um caderno velho e surrado. Este caderno tem a receita de um único bolo. O bolo de chocolate da minha avó. Eu faço este mesmo bolo há 42 anos. Mesmo bolo. Mesma receita. Sabe quantas vezes eu quis fazer outro? Milhares. Sabe quantas vezes eu enjoei? Incontáveis. Mas sabe o que aconteceu? Este bolo paga minha casa, criou meus 3 filhos e hoje pessoas dirigem 3 horas só para comer um pedaço dele. Ela continuou. Sucesso não é sobre começar. Qualquer um começa. Sucesso é sobre continuar quando continuar é a última coisa que você quer fazer. É sobre fazer a mesma coisa chata, repetitiva, cansativa, dia após dia, mesmo quando seu cérebro está gritando para você parar. Mas como eu escolho o que continuar? Marina perguntou. Você não escolhe com a emoção do momento. Você escolhe com a visão do futuro. Me responda. De todos os seus 47 projetos abandonados, qual deles, se você tivesse continuado por 2 anos, teria mudado completamente sua vida? Marina não precisou pensar muito. O blog de alimentação saudável. Era sobre como comer bem gastando pouco. Eu criei ele quando estava na faculdade e não tinha dinheiro. Descobri várias técnicas, receitas. Se eu tivesse continuado, então você já sabe o que fazer, Dona Carmen disse. Mas aqui vai o segredo que ninguém te conta. Você vai querer desistir no dia 30, depois no dia 60, depois no dia 90, depois no dia 180. Cada vez que você resistir à vontade de desistir, você está construindo um músculo mental que não existia antes. E depois de resistir umas 10 vezes, algo mágico acontece. Continuar se torna mais fácil do que parar. Marina saiu daquela confeitaria transformada. Naquela mesma noite, ela abriu seu blog abandonado. 3 posts de 2 anos atrás. Ela criou uma regra simples, um post por dia, nem que fosse só uma receita de 3 ingredientes. Não importava se ninguém lesse. Não importava se fosse perfeito. Importava apenas que fosse feito. Os primeiros 30 dias foram um inferno. Seu cérebro implorava por novidade. No dia 31, ela quase começou um podcast. No dia 45, quase criou um curso online. No dia 60, quase mudou o tema do blog. Mas cada vez que a vontade vinha, ela lembrava do bolo de chocolate de Dona Carmen. Mesmo bolo. 42 anos. No dia 89, algo estranho aconteceu. Escrever o post diário não era mais uma luta. Era só parte do dia. Como escovar os dentes. No dia 120, ela percebeu que tinha mais de 100 receitas publicadas. No dia 180, o blog começou a aparecer no Google. No dia 200, uma nutricionista famosa compartilhou seu post. 1 ano depois, Marina estava sentada no mesmo café, mas agora do outro lado da mesa. Dona Carmen sorria. E então? Ela perguntou. 10.000 inscritos na newsletter. 3 empresas querendo patrocínio. Uma editora interessada em publicar um livro. E o mais louco, eu nem penso mais em desistir. É como se aquela parte do meu cérebro tivesse morrido. Dona Carmen riu. Não morreu. Você só aprendeu a diferença entre uma pessoa interessada e uma pessoa comprometida. A pessoa interessada faz quando é conveniente, quando está motivada, quando é fácil. A pessoa comprometida faz quando é inconveniente, quando está desmotivada, quando é difícil. E sabe qual é a ironia? Qual? Depois que você se compromete de verdade com uma coisa e leva ela até o fim, você ganha a credibilidade, principalmente com você mesma, para começar outras. Mas aí, você já não é mais a pessoa que desiste. Você é a pessoa que termina. 2 anos depois daquele encontro,
Marina tinha não apenas o blog de sucesso, mas também tinha lançado o podcast que queria e manteve os dois. Porque agora ela sabia o segredo. Você não precisa fazer tudo. Você precisa fazer o que decidiu fazer até o fim. Sabe o que separa você da vida que você quer? Não é talento, não é sorte, não é dinheiro. São os próximos 90 dias fazendo a mesma coisa chata todo santo dia, enquanto o seu cérebro implora para você começar algo novo. A pergunta é: você vai ser mais uma pessoa na estatística dos 92% que desistem? Ou você vai ser um dos 8% que descobrem que o sucesso não está no início emocionante, mas no meio entediante que ninguém quer atravessar? Me conta nos comentários. Qual é aquele projeto que, se você tivesse continuado, teria mudado tudo? E mais importante, o que está te impedindo de voltar para ele hoje? Se essa história tocou uma ferida que você precisava curar, deixe seu like. Mas mais do que isso, inscreva-se no canal, porque toda semana eu vou estar aqui, te lembrando que a única diferença entre um sonho e uma conquista são os dias chatos que você escolhe continuar. E lembre-se, você não precisa de motivação. Você precisa de compromisso. A motivação te faz começar. O compromisso te faz terminar. E só quem termina, vence.